Ah, Luciano é monstro, gente. Dentro da área, o Luciano é monstro. Jogando de segundo atacante, né? Não de meia. Mas tá cheio de coisa pra fazer o cowboy, viu, Sombra? Acho que precisa dar um pouco mais de serviço pra ele. Não, você de Reginaldo foi exagerado. Reginaldo foi bem. Vamos explicar. Ô, RG, Vamos explicar. o super campeão de tudo aí, ó. Que dificuldade pra passar pelo time da Série C. É o seguinte, o Marcão ontem ele tava lá em homenagem ao Náutico com uma roupinha de marinheiro. Né? E aí a galera começou a fazer alusões ao marinheiro Popeye. E aí o pessoal da produção achou o Reginaldo, personagem do desenho do Pica-Pau, que se veste de marinheiro, né? Faz parte do desenho do Pica-Pau. E aí ele pegou ainda tubo de cola tenaz, lavar pro inferno, tá cheio de coisa pra fazer aí, né, o cowboy? Tá O Kiko também, né? Mas o Reginaldo é muito... o Reginaldo é demais, hein? Merecia o replay, o Reginaldo. Precisa pôr de novo o Reginaldo. Põe de novo o Reginaldo. Põe de novo o Reginaldo. Vamos pôr de novo o Reginaldo. O Reginaldo, pra quem não assistiu... A tentativa de batida do Patrick, mas ele preferiu abrir a jogada. Tem Paulo Sérgio, colocou na trave, entrou, é gol! Deu ruim. Caio Vitor. Se Fernando! Olha o Reginaldo. Pensa assim, tá bom. Já deu. E aí, Marcos, o Beldia, né, falou que foi suficiente, né? Um placar suficiente, não era... O São Paulo, talvez, a torcida esperava que o São Paulo goleasse, né, Marcos? Mas ele falou que foi suficiente, que tá normal. Inclusive, tá lidando Mas ele também disse que poderia ter sido mais. Os desfalques também, né? Ele também falou... Ele focou muito nos desfalques do São Paulo, né? São Paulo, cada 3 dias jogos, com jogadores fora, machucado, tem que lidar. Ontem mais um susto, né? O Alan Franco, né? Graças a Deus, hoje foi feito o exame, não deu nada, né? Só um excesso de carga aí. Aliás, o São Paulo tá com muito excesso de carga, né? Excesso de carga. Mas contra o Fortaleza... É caminhoneiro. Na hora de passar na balança. É o Pedro Bino. Eu não sei o que quer dizer excesso de carga. O que é, Marcos, excesso de carga? Excesso de carga é muito desgaste muscular ali, né? O seca alta, etc. Mas assim, o Alan Franco não deve estar à disposição para enfrentar o Fortaleza na sexta. Vamos dar um descanso, né? E quem deve voltar é o Ferreirinha, que também foi poupado, né? Quando saiu a escalação, ninguém esperava. O Ferreirinha foi poupado exatamente pelo excesso de carga muscular, né? Então o Ferreirinha também ficou fora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando é o Santos que tem desfalque, o time é ruim. Agora o São Paulo é o excesso de carga. Vamos chupar um prego. Não, mas é informação, Tom. Para. Mas não, explica, o que você quis dizer com elogiou. Isso? Eu quis dizer que é o seguinte, que pro Santos, quando tem... Eu falei aqui que o problema era o desfalque. Desfalque, o time é ruim, né? Aí o São Paulo tem desfalque e tem uma dificuldade enorme, monstra, pra passar por um time da Série C, terceira divisão. Aí pro São Paulo é desfalque. Pro Santos não pode ser desfalque que vocês classificaram como time ruim, horrível, podre. Entendi nada. É isso. Não entendi nada, mas vem cá, quem tá com medo aí de não passar pelo CRB é você. Porque tá com os desfalques. Ué. Mas mesmo tá muito louco, velho. Tá fazendo Então, resumindo, os desfalques, eu acho que são consideráveis, os 6 melhores jogadores do time. Aí vocês falam que o time é ruim. Agora, pro São Paulo, vocês querem colocar na minha cabeça, por exemplo, que o time não é ruim, que o time é bom. Mas e a tabela do Brasileirão? O excesso de carga atrapalhou o São Paulo fazer um resultado melhor. O São Paulo é melhor que o Santos, vocês vão sofrer lá em Pernambuco. Não, mas ô Quintino, por exemplo, São Paulo tem os desfalques ali do Lucas, do Oscar e do Caleri. O André Silva tá numa boa fase, tem feito seus gols. O Lucas Ferreira tá no lugar do Lucas Moura, também tá jogando bem. Você pega o Matheus Alves, tá jogando no lugar do Oscar e tá jogando bem. Por isso que eu tô falando, não dá pra fazer a relação que você tá apresentando do futebol do Santos com o que o São Paulo tá apresentando. Acho que você foi infeliz no seu comentário. Você falou aí, excesso de carga, né? Mas nós não estamos reclamando. Da vantagem mínima que vocês estão levando pra Pernambuco. Quintino, deixa eu te explicar. Quando entra o reserva Lucas Ferreira, a gente não acha ruim. Quando entra o reserva Matheus Alves, a gente não acha ruim. Quando entra o reserva Ferrarese, a gente não acha ruim. Entendeu? Por que estão reclamando do excesso de carga, então? Ninguém tá reclamando, ele tá dando informação. Ninguém reclamou de excesso informação, de carga. Ninguém reclamou. É uma informação. Então vocês não reclamam, então São Paulo jogou aquele bolão e ganhou de 2-1 só do time da Série C. Quintino, vai. Nossa. Beleza, vai. Você perdeu, Quintino. Fala do jogo. Série C! Você quer ser hater, tá sendo palhaço. Série C! A cara do Reginaldo ainda no primeiro gol, todo desesperado. Vai, Marcos, fala do jogo. Então, Motinha... Você tá com medo de cair, Marcão? Não.
Eu também não. Eu também não tô com medo de sair pro Náutico, que nem tem alguns que estão com medo do CRB, mas beleza, vamos falar do jogo. Ah, tá. Eu vi ontem. Larga de ser mentiroso, rapaz. O negócio é o seguinte, ô Motinha. Você vai ver o calor que vocês vão tomar lá. Ah, mas beleza, mas vamos lá. Vocês vão ver o calor que vocês vão tomar aqui. Já aqui, no jogo dele. Mas com relação ao jogo aí, Motinha, o São Paulo ele teria que vencer, obviamente, venceu pelo placar mínimo, leva pra lá uma vantagem mínima, e pra mim isso é extremamente perigoso, né? Levando em consideração o gramado dos aflitos, que deve estar... Não, mas ô Quintino, a gente tem que contextualizar aqui agora. Não tá com medo, sério. Mas é extremamente perigoso. É incoerente que tu tá falando. Não é, ô Quintino. Por exemplo, ontem o Náutico achou um gol aqui no Morumbi, correto? O gramado lá sendo ruim, numa dessa, dá um azico, os caras acham um gol lá também. O São Paulo tem que correr atrás de um resultado lá, onde o gramado parece um pasto. Você vai falar pra mim que não é perigoso? Lógico que é perigoso. Então vamos lá, Motinha. Esse resultado aí, pra mim, pelo que o São Paulo apresentou ontem, pra mim foi um resultado que ficou justo demais. Tipo, justo entre aspas, porque assim, muito curto. Dava pro São Paulo, se tivesse aproveitado as chances que criou ofensivamente falando, dava pra ter goleado. Dava pra ter metido 3-4 lá brincando. Só que assim, eu não gostei da parte defensiva primeiro falando a respeito. Por exemplo, o gol que o Náutico mete aqui no Morumbi, cara, a gente criticou o Igor Vinícius lá pelo gol que o São Paulo tomou do Ceará, do Pedro Henrique. Ontem o Cédric Soares só faltou a poltrona e o balde de pipoca. Ficou olhando o jogador do Náutico vir, ao invés de encurtar a distância e tentar o desarme, ficou olhando, não acreditou que o cara fosse acertar. Não é, o Quintino? Não acreditou que o cara fosse acertar aquele chute. O cara acertou um chute na gaveta. O cara foi feliz demais, viu? Mas o Quintino mais acerta, hein, Marcos? Não, mas o negócio é o seguinte, já falamos isso aí contra o Alianza Lima. Mas acertou aquele que tinha que acertar. O cara virou um vôlei aqui no Morumbi que se ele, no treino, se ele tentar 100 vezes, ele não vai conseguir. Na hora que tava valendo, o cara do Alianza Lima empatou o jogo num golaço de voleio. Ontem, mais uma vez, aí o Náutico veio aqui pro Morumbi, tentou arriscar um chute lá da entrada da área, conseguiu colocar uma bola na gaveta. Então, o que você tem que fazer eu acho mais mérito do jogador do que falha do zagueiro. Mas não pode deixar, Sombra. Não pode pagar pra ver. Num lance como esse aí, eu acho que falhou, mas eu vi muito mérito também no chute. Né? Tudo bem, não foi, né? Você vai falar, pô, cara... É que nem o Mota falou. Foi feliz, mas assim, você vai pagar pra ver? Numa dessa o cara acerta o chute que acertou, o goleiro não pode fazer nada. Aí nessa o Náutico conseguiu fazer 1-0, o São Paulo empata com o Luciano, aliás, o Luciano agora jogando como segundo atacante, mais próximo do André Silva, tendo o Matheus Alves por trás armando o jogo, é a posição que consagrou o Luciano, principalmente na mão do Fernando Diniz, quando ele formava a dupla de ataque com o Brenner. Ele dentro da área... E aí tiveram duas bolas já no final do primeiro tempo em que o Náutico teve condições de marcar o segundo gol. As duas em bolas paradas. São Paulo, ele corta a bola e essa segunda bola sobra no pé do jogador do Náutico lá duas vezes. A segunda, então, pelo amor de Deus. O Rafael ficou só olhando, não tinha nem o que fazer. Graças a Deus, no começo do segundo tempo, o São Paulo consegue virar a partida outra vez com o Luciano, né? Depois de uma jogadaça ali, consegue finalizar. Aliás, o Marcos Antônio, pra mim, o Luciano e Marcos Antônio ontem foram os dois melhores em campo. E essa assistência do Marcos Antônio aí, cara, eu vou te falar, mano, colocou com as mãos. Tirou os dois jogadores, se eu não me engano, do Náutico ali, com um drible de corpo. E aí conseguiu fazer esse cruzamento pra dentro da área. Lá o Luciano praticamente empurrou a bola pra dentro do gol. O São Paulo teve diversas oportunidades, como eu já disse aí no começo, pra poder marcar o segundo, terceiro, quarto gol. E acabou parando nesse 2-1. Eu acho que isso aí é extremamente preocupante, como eu já disse, porque a gente não sabe qual vai ser a condição física que o São Paulo vai enfrentar o Náutico lá. O São Paulo ele enfrenta o Náutico, se não me engano, dia 20 ou 23 do mês que vem. Tem Libertadores, tem Exato, sequência de Campeonato Brasileiro, sequência de Libertadores. E numa dessa, Motinha, voltando Oscar e Lucas, aí os caras têm que estar à disposição lá. E aí, o Lucas que já veio de uma lesão de joelho, numa dessa vai correr num gramado lá esburacado. Cara sem ritmo. Exato, é perigoso. Então acho que o São Paulo, não só o São Paulo, como o Internacional venceu em casa o Maracanã por 1-0, você pega o Fluminense e venceu também o Aparecidense só por 1-0. Não é só o São Paulo. Aí eu coloco esse contexto como um todo, essa sequência de futebol, de jogos de futebol, quarta e domingo, na intensidade com que se joga. Tem muitos jogadores aí, por exemplo, o Ferreirinha, como a gente falou, excesso de carga. Tem muito jogador aí se lesionando. Você pega o Palmeiras aí com um número gigante. DM? 9? O Arboleda tá no DM. O Calério, o Pablo Maia, você pega aí uma série de jogadores. Tem e outros, jogadores titulares, né, RG? Então, fica realmente complicado. Mas, craques assim, de verdade, né? E essa sequência de jogos aí de quarta e domingo, isso aí tem realmente comprometido a parte física. E numa dessa aí, você pega um Náutico lá, tendo que também, eu não sei qual... Poupar os caras, né? E assim, o Náutico, por mais que ele esteja na Copa do Brasil disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas já não tem a agenda de Libertadores. Exato. Então tem todo esse contexto aí que a gente tem que levar em consideração. Marcão. E eu espero que o Zubeldia e os jogadores do São Paulo encarem essa partida de volta lá depois no dia 20, lá com seriedade. Diga, Quintino. Não é sarro não, tá? Eu confesso que eu não sei. O jogo da volta era no Estádio dos Aflitos ou na Arena Pernambuco? Se for na Arena Pernambuco...
pro São Paulo é melhor, porque é um campo com um gramado mais baixo, as dimensões maiores, o torcedor não fica tão perto. Mas normalmente o Náutico manda lá nos aflitos. Normalmente o Náutico é nos aflitos. O Sport é que de vez em quando vai na Arena Pernambuco, não é isso, Portugal? Vamos mais afastado lá, não pegou. O Lucas participou do treino, viu? E pode participar do jogo. Vai ser no Aflitos lá, tá, Quintino? Só pra confirmar aí. Oi? O jogo foi confirmado pros Aflitos. Ah, lá é mais difícil, hein? E o gramadão, eles vão meter aquele gramado com 1 metro de altura pra bola não correr. É o famoso gramado Cláudio Hanna, não é isso, Quintino? Exatamente. Vai das duas, de ponta a ponta, Portugal. De ponta a ponta. Vamos lá. Lucas Moura participou do treino, né? Boa. Pode participar do jogo contra o Fortaleza, vai ser relacionado. Quem também vai ser, sabe quem é? Quem? Luan. Luan vai ser relacionado. O Sombra fez campanha. Volante? Sombra adora o Luan. Sombra fez campanha. Gosto do Luan, nossa senhora. E Ferreirinha também. Não é questão de gostar de jogador ou não, olhando muito, do jeito que passa, não gosta do cara. Eu gosto de jogador que jogue bem. Por isso que você fez campanha pro Luan. O Luan joga bem, pô. É super. E o Ferreirinha com certeza também vai ser relacionado, né? Sim. Mas também estão com cuidado aí. Quem a gente não tem notícia e não sabe as condições dele, se volta ou não, é o Arboleda, né? Arboleda. O Arboleda também foi afastado porque tava com carga muscular, né, e tal. E até agora não sabemos. Às vezes, mano, essa tal do excesso de carga... É muita garrafa, né? Não, mas às vezes nem isso é o Portugal. Às vezes já tem até uma pequena lesão, como tinha o Oscar naquele jogo contra o Tadjeres, e resolveram forçar. Então, numa dessa, Motinha, vale mais a pena você preservar o jogador por 2 semanas ali, enfim, 15 dias que seja, 20 dias que seja, e você voltar com o jogador 100%, inteiro, né? Do que você colocar o cara lá, de repente, 70%, o cara vai esticar uma perna, ela vai tentar dar uma corrida e estoura de vez a parte muscular, e aí o cara fica 2 meses parado, 3 meses parado. Então, eu acho que vale a pena preservar, Motinha. Com relação ao Ferreirinha, deve ser titular contra o Fortaleza, e aí o Lucas aí provavelmente deve começar no banco de reservas, e o Luan só vai ser utilizado aí, acho que muito provavelmente se não tiver outras opções, porque a gente tem como titular hoje o Marcos Antônio e o Alisson, e aí na reserva imediata dos caras ali o Bobadinho e o Negrucci. O Alisson, Marco, 10 jogos seguidos, que ele não tem descanso. Então, vai muito da questão dos exames que ele faz, né, Montinho? Se o cara furar a ponta do dedo, acusar o CK alto, os caras tiram. Ainda tá no limite. Porque cada jogador, isso é muito individual. Tem cara que aguenta jogar 20 jogos aí, não vai sair do time. Tem cara que joga 2, 3, aí já tem problema nesse desgaste. Então, acho que vai muito da individualidade de cada jogador. Então, o Alan Franco vai ser poupado, né? Porque tá com essa... tornozelo inchado, né? Levou uma porrada ali, hein, cara? Fiquei preocupado, hein? Pensei que ele tinha quebrado naquela hora. Mas, graças a Deus, não deu nada nos exames. Vai ser poupado também pro jogo contra o Fortaleza. Ok? Boa. Acabou, vamos ganhar do Fortaleza pra nós, ó. Aqui, ó. Topo, irmão. Aqui, ó. Tô aqui, mirando 10 jogos invictos. Tô mirando o topo, Sombra, aqui, ó. 10 jogos invictos. Entendeu? 10 jogos invictos no Brasileiro, quantas vitórias? Não importa. O suficiente pra estar fora da zona de rebaixamento. Ai, que pedrada! Eu li em cima de quem? Em cima de quem? Vocês falam? A vitória foi o São Paulo de 92 e 93. Eu lembro de uma vitória só, Motinha. Em cima de quem? Deixa eu ver, do Santos. Do Santos, né? Santos. Chupa, trouxa. Aliás, é uma única vitória. Não é possível. O Santos não tá na Série B? Aliás, ô Sombra, já que hoje é o dia do replay, mas não tá. Colocar de Reginaldo, daqui a pouco você põe lá o Quintino narrando o gol do São Paulo de novo. Quer narrar o do Luciano aí de ontem, ô Quintino? Não foi do Luciano, foi do André Silva. Mas, ô Marcão, você que é um jogador de videogame veterano, eu lhe pergunto, quando você põe o Luciano no meio campo, o overall dele fica quanto? Novo. 65. E quando tá dentro da área, fica quanto? 79. Melhora desse jeito? Deixa pra lá. Provoca. Muito bem, olha.